Pois então encerramos com o último bloco as ações eleitorais que implicam cassação do registro ou cassação do diploma previstas na lei das eleições, né? E também estudamos a AGE, do artigo 22 da lei complementar 6490, e com isso nós, de certa forma, encerramos essas ações, o estudo dessas ações, mas faltaram algumas ações previstas na Constituição e no Código Eleitoral, e que nós vamos fazer um breve estudo, um breve exame a respeito dessas ações, e por último vamos ver muito rapidamente o procedimento das representações relativas à propaganda eleitoral previstas ali no artigo 96 da Lei das Eleições. Então vamos passar o estudo da ação de impugnação de mandato eletivo, que é uma ação constitucional. Não vai ser possível um estudo mais aprofundado, porque nós temos pouco tempo e são 3 ações para examinar, são 3 procedimentos para examinar, mas vamos fazer um breve estudo das ações relativas da ação de impugnação de mandato eletivo, do recurso contra a expedição do diploma e das representações relativas à propaganda eleitoral. A ação de impugnação de mandato eletivo é uma ação de natureza constitucional, prevista no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, que estabelece o seguinte: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Aqui nós temos um aspecto importante, um prazo decadencial, né? Instruída a ação. Aqui nós vemos as hipóteses de cabimento desta ação. Com provas de abuso de poder econômico, é uma hipótese de cabimento, corrupção, a outra, ou fraude. São 3, então, as hipóteses de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo, que é proposta após a diplomação, a fim de desconstituir, uma ação de natureza desconstitutiva, né? O objetivo é desconstituir a relação jurídica que se estabelece com a diplomação do candidato e cassar o seu mandato que foi conferido nas urnas por incidência de uma destas 3 hipóteses de cabimento previstas na Constituição da República, isto é, abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Diz ainda o parágrafo 11, que essa ação deve correr em segredo de justiça, né? Com relação ao abuso de poder político, perceba que a lei fala em abuso de poder econômico, mas não faz uma referência expressa ao abuso de poder político, né? Ao contrário do que faz o artigo 22 da Lei Complementar 6490, que prevê a hipótese de cassação do registro ou cassação do diploma quando houver abuso de poder econômico ou abuso de poder de autoridade, abuso de poder político. Nesta ação de impugnação de mandato eletivo a Constituição não faz referência ao abuso de poder político. Inicialmente o TSE era muito rigoroso com relação ao exame deste requisito e não admitia, em hipótese alguma, a ação de impugnação de mandato eletivo com a invocação de abuso de poder político. Houve uma evolução. Hoje o TSE entende que desde que o abuso de poder político seja de alguma forma entrelaçado com alguma forma de abuso de poder econômico, se tem alguma repercussão econômica, é possível o ajuizamento da AM mesmo em caso de abuso de poder político. Como, por exemplo, imagine uma hipótese em que o candidato abuse de propaganda institucional, isso tem repercussão econômica sobre os cofres públicos, ou o abuso de poder político implique distribuição de benefícios com natureza econômica de qualquer forma. Sempre que houver qualquer tipo de repercussão econômica, é possível o ajuizamento da AINE com base em abuso de poder político. No TSE costuma usar a expressão do abuso de poder econômico entrelaçado com abuso de poder político entrelaçado com abuso de poder econômico, né, com repercussão econômica. Outra hipótese é de corrupção, né? Corrupção, aqui o conceito é amplo e inclui a corrupção eleitoral. Qualquer tipo de corrupção que
tem alguma repercussão sobre as eleições, é passível de ser objeto da ação de impugnação de mandato eletivo. Inclusive a corrupção eleitoral, né? Isto é, inclusive a captação ilícita de sufrágio, que é um modo de corrupção. E como a lei não especificou, o conceito deve ser interpretado no sentido mais amplo possível para se dar a maior eficácia possível à norma constitucional, como é da natureza da interpretação constitucional, né? Com relação à fraude, a fraude normalmente a interpretação do TSE no sentido de que a fraude deve estar relacionada com a votação, né? Não precisa ser fraude na votação, mas deve ter alguma relação. Não é qualquer fraude que justifica a ação de impugnação de mandato eletivo, mas deve ter algum tipo de relação com o processo de votação. Nesse sentido, eu destaco aqui um julgado de que não é possível examinar a fraude em transferência de domicílio eleitoral em sede de ação de impugnação de mandato eletivo, porque o conceito de fraude para fins desse remédio processual é aquele relativo à votação, tendente a comprometer a legitimidade do pleito, operando-se, pois, a preclusão. Quer dizer, nesse caso aqui, era uma hipótese de transferência irregular de domicílio de eleitores que se transferiam por indução, uma transferência ilegal de domicílio eleitoral, fraudulenta, né, com inscrições fraudulentas, a fim de beneficiar um candidato. O TSE afirmou que, neste caso, não cabe, pode caber outro tipo de ação, mas não cabe ação de impugnação de mandato eletivo, porque a ação de impugnação de mandato eletivo implica fraude no processo ou que tem alguma repercussão sobre a votação. Um caso muito comum, que acontece muito, são na hipótese em que o candidato se torna inelegível. O candidato é inelegível, mas ele consegue o registro por uma medida de natureza cautelar, mas a possibilidade de ser cassado esse registro é muito grande. O que ele faz? Ele faz toda a campanha eleitoral no seu nome e, às vésperas do dia da eleição, ele renuncia à sua candidatura em favor de um filho, em favor da esposa. E não tem por conta dessa renúncia ser muito próximo ao dia da eleição, não há nem tempo de se trocar a foto na urna, nem o nome às vezes, né? Quer dizer, o eleitor acaba votando naquele candidato e elegendo outra pessoa, elegendo seu filho, elegendo sua esposa, etc., né? Nesses casos, existe uma possibilidade dependendo da situação concreta, dependendo do caso concreto, caracterizando que há uma fraude, que o sujeito teve a intenção de enganar, de iludir o eleitor. Parece que é possível, existem várias ações pendentes, inclusive de julgamento no TSE, para que se defina se isso caracteriza fraude na votação. Porque é evidente que o eleitor vai votar totalmente enganado, né, ou sob uma influência muito grande da campanha daquele candidato, e por isso acaba elegendo seu filho, um parente próximo, que na verdade vai ser mero representante daquele candidato que não pôde se eleger no poder, isto é, sob o controle daquele candidato. Então, nesse caso, é uma hipótese de fraude, e que o TSE é muito resistente a julgar esses casos, porque normalmente o TSE conclui que pelo menos até as eleições de 2014, era possível a substituição do candidato em qualquer tempo. Essa era a regulamentação feita pelo TSE. Como a lei não regulava isso especificamente, o TSE, nas resoluções que editava, estabelecia que a substituição era possível em qualquer tempo, o que dava lugar à fraude. A lei das eleições sofreu uma modificação com a mini-reforma deste ano, de 2013, né, e essa mini-reforma estabeleceu que ele tem um prazo de 20 dias para fazer essa renúncia. Não é possível mais aquele prazo, aquela substituição nas vésperas das eleições. E essa regra já foi, embora não se sabe com certeza, e
o TSE, né, não definiu a aplicação da mini-reforma eleitoral de 2013 para estas eleições, essa regra já está valendo nas resoluções do TSE. Não é possível a substituição fraudulenta, né, do candidato mais, como antes, não é, justamente porque há um prazo agora para que essa substituição aconteça, o que impede a ocorrência dessas fraudes, pelo menos a partir de agora, né. Com relação ao rito a ser adotado pela AEMA, a Constituição não faz nenhuma referência e não houve nenhuma regulamentação, né? Não houve a regulamentação do procedimento a ser adotado pela ação de impugnação de mandato eletivo. O TSE estabelece em resolução que o rito a ser adotado é o mesmo previsto para o registro de candidaturas com aplicação subsidiária, conforme o caso das disposições do Código de Processo Civil. Quer dizer, o TSE estabeleceu aqui na resolução deste ano, né, deixa eu voltar aqui, perdão, né, que a ação observará o procedimento a partir ali do artigo 3º da Lei 6490, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. É o mesmo rito da ação de impugnação de registro de candidatura. O mesmo rito que se aplica a partir do artigo 3º da Lei Complementar 6490, o rito da ação de impugnação do registro de candidatura é o rito, segundo o TSE, porque não há regulamentação legal a esse respeito, mas o TSE estabeleceu, inclusive, em resolução, que o rito a ser observado para a ação de impugnação de mandato eletivo é o mesmo rito a ser observado para a ação de impugnação de registro de candidatura. Com relação à legitimidade, a legitimidade ativa é de qualquer candidato, partido, coligação e, pelas razões que nós já expusemos aqui, né, o Ministério Público sempre, né, a coligação mantém a legitimidade ativa mesmo após as eleições, essa é a posição do TSE, e a legitimidade passiva é do candidato diplomado. O partido ou a coligação não possui legitimidade, né? Justamente porque o que se pretende é a cassação do mandato do candidato, né? Não existe sanção a ser aplicada ao partido, embora o partido, por ter um interesse na manutenção do mandato para aquele candidato que integra os seus quadros, o partido pode figurar como assistente do réu, né? O prazo para o juizamento, nós vimos, é 15 dias a partir da diplomação, né? 15 dias a partir da diplomação. E é importante, como normalmente a diplomação acontece em período muito próximo ao recesso forense, que normalmente acontece ali em janeiro, o prazo normalmente termina dentro do recesso. Como é prazo decadencial, qual é a solução? Já que o prazo começa logo após a diplomação e dentro desses 15 dias em que corre o prazo, intervém o período de recesso forense. Continua, quer dizer, o prazo vence, o termo final ocorre dentro do recesso ou no primeiro dia útil após o recesso forense. Como é prazo decadencial, surgiu dúvida, porque o prazo decadencial não se interrompe, né, nem se suspende, mas o TSE definiu que não, que o prazo vai até o último dia útil após o recesso forense. Nós temos aqui um julgado nesse sentido, vamos ler aqui, né, o termo inicial é logo no dia seguinte, interessa se o dia seguinte é feriado, como é prazo decadencial, né, ainda que esse dia seja recesso ou feriado, começa a correr o prazo naquele dia, né, quer dizer, o prazo está correndo, mas o termo final, né, se o termo final cair em feriado ou dia em que não haja expediente normal no tribunal, aplica-se a regra do artigo 184 do Código de Processo Civil, né, e o vencimento do prazo se dará no primeiro dia útil após o recesso forense. Primeiro dia útil após o recesso forense. Então não serão 15 dias. Né? 15 dias cair dentro do recesso, espera-se o vencimento do recesso e no primeiro dia útil após o recesso ainda é possível o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo e depois desse prazo decai o direito
da parte autora de propor essa ação, né? Uma questão importante, como a AIME se dirige, tem o objetivo de caçar o mandato do candidato eleito, discute-se a possibilidade de se reeditar uma ação com base num fato que já foi julgado numa ação de investigação judicial eleitoral. Imagine, por exemplo, um candidato foi absolvido por abuso de poder econômico, com base em certo fato que lhe foi imputado no período das eleições, numa ação de investigação judicial eleitoral, ou o pedido é julgado improcedente. É possível que esse fato, esse mesmo fato, essa mesma imputação seja reproduzida numa ação de impugnação de mandato eletivo. O TSE tem entendido que sim, e há uma discussão muito grande hoje na doutrina a esse respeito, porque antes da lei da ficha limpa, a ação de investigação judicial eleitoral, julgada depois das eleições, não implicava a cassação do diploma. Se o abuso de poder econômico fosse imputado numa AIGE, numa ação de investigação judicial eleitoral, e essa ação de investigação judicial eleitoral fosse julgada depois das eleições, não era possível a cassação do diploma, porque a AIGE só previa a cassação do registro, não previa a cassação do diploma. Com a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, alterou-se o dispositivo da AIGE que regulava essa questão, e se estabeleceu que a AIGE também implica a cassação do diploma. Quer dizer, se o sujeito está sendo... não há necessidade de se propor uma outra ação para cassar o diploma. Antes havia essa necessidade. Então, o TSE sempre julgou que não havia litispendência entre a AIGE e a AIME, justamente por isso, porque a AIGE não implica a cassação do diploma, não implicava a cassação do diploma. E a AIME implica a cassação do mandato. Se é assim, se hoje a AIGE implica a cassação do diploma, há ou não há litispendência em relação ao mesmo fato que é imputado ao candidato numa AIGE e numa AIME? O TSE ainda não fez um exame detido à luz dessa nova situação estabelecida pela Lei Complementar 135 de 2010. Mas a tendência natural do TSE é julgar no sentido de que não há litispendência, ainda que seja o mesmo fato que foi julgado numa AIGE, o TSE tem entendido que não caracteriza a litispendência na ação de impugnação de mandato eletivo. Vamos ler aqui o julgado nesse sentido, que foi antes da edição da Lei Complementar 135, como nós nos referimos. Diz aqui: o recurso contra a expedição de diploma é instrumento processual adequado à proteção do interesse público na lisura do pleito, assim como são a ação de investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo. Todavia, cada uma dessas ações constitui processo autônomo, dado possuírem causas de pedir próprias e consequências distintas, o que impede que o julgamento favorável ou desfavorável de alguma delas tenha influência no trâmite das outras. E aqui, vários julgados são citados em reforço a essa tese da inexistência de litispendência. Quer dizer, ainda que o fato seja o mesmo, ainda que o candidato tenha sido julgado por um fato numa AIGE, esse mesmo fato, segundo a jurisprudência em vigor no TSE, esse mesmo fato poderia ser objeto de AIME, já que haveria aqui distinção, porque uma busca cassação, as consequências são distintas, a AIME não implica inelegibilidade, a AIGE implica inelegibilidade, etc. Os momentos são distintos, são vários os fundamentos, embora, particularmente, e alguns autores assim entendem, que haveria sim litispendência, porque se o fato for exatamente o mesmo, não parece razoável que o candidato responda por ele por duas vezes. Mas, por enquanto, é essa a tendência do TSE. Efeitos do julgamento: é a cassação do mandato, né?
e a tendência atual do TSE no sentido de que não implica inelegibilidade, né? A procedência da AIME, seja cassação do mandato eletivo, não se podendo impor multa ou inelegibilidade, a falta de previsão normativa. Eu creio que isso vai mudar, porque não faz sentido que o sujeito seja condenado por abuso de poder econômico numa AIGE e sofra inelegibilidade, mas condenado pelo mesmo fato numa AIME não sofrerá inelegibilidade. Isso não parece razoável, né? Tanto que o TSE tem uma tendência de alterar esse entendimento, como nós vemos nesse julgado aqui. O entendimento desta Corte para as eleições de 2012 é o de que somente as condenações por abuso de poder apuradas em representações previstas no artigo 22 da referida lei complementar ensejam a incidência, quer dizer, a lei complementar 6490, né? Ensejam a incidência da mencionada causa de inelegibilidade. Ressalva de entendimento pessoal de rever esse posicionamento para as futuras eleições. Então, é possível que o TSE mude a sua posição e aplique também a inelegibilidade na AIME, né? Tanto que o inciso D aqui diz que os que tenham contra causa de inelegibilidade, os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela justiça. Como aqui a lei não fala em AIME, daí essa posição do TSE, que me parece uma posição literalista demais, né? O que importa é que o sujeito está sendo condenado por abuso de poder econômico. Se é em AIME, se é em AIGE, não interessa, porque o que se quer resguardar aqui com a lei, obviamente, é o princípio da moralidade nas eleições. Ok? Isso, né? Nós vimos rapidamente um breve estudo sobre a AIME. Vamos estudar um pouco o recurso contra a expedição de diploma, né? Que é uma ação também de natureza constitutiva que tem o objetivo de desconstituir o diploma do candidato, né? Vamos ler aqui o nosso conceito. Natureza jurídica de ação constitutiva negativa do ato administrativo da diplomação. Impugna-se a diplomação do candidato, ato administrativo através do qual a Justiça Eleitoral declara a habilitação do eleito para posse no cargo, né? O recurso contra a expedição do diploma é uma ação, embora se use a expressão recurso, a rigor é uma ação que tem o objetivo de desconstituir o ato de deferimento do diploma que a Justiça Eleitoral confere ao candidato eleito. A diplomação é um ato que declara a habilitação do candidato. O candidato é eleito e a Justiça Eleitoral está declarando que ele está habilitado para o exercício do cargo, né? A parte autora, que vai interpor recurso contra a expedição do diploma, quer impugnar essa habilitação, quer impugnar a diplomação, e daí a possibilidade de recurso contra a expedição do diploma. E cabia também nas mesmas hipóteses da AIME e da AIGE, abuso de poder econômico, captação em lista de sufrágio, etc., etc., que eram as hipóteses talvez mais comuns de interposição do recurso contra a expedição do diploma, ou recede, né? Usa-se, recede, né? Mas a lei das eleições, o Código Eleitoral, com a mini-reforma eleitoral, sofreu uma profunda transformação, né? Esta era a redação do artigo 262 no Código Eleitoral antes da mini-reforma eleitoral, né? Eram várias, se vê aqui, várias as hipóteses de inelegibilidade, errônea interpretação da lei, erro de direito, ou abuso de poder econômico, que é a hipótese do inciso 4. Concessão, denegação de diploma e manifesta contradição com a prova dos autos. Isso aqui, na verdade, são os casos de captação em lista de sufrágio, abuso de poder econômico. Todas essas hipóteses eram passíveis de constituir hipóteses de cabimento do recurso contra a expedição do diploma. Houve uma profunda alteração. Veja como ficou o dispositivo com a redação dada pela mini-reforma eleitoral, a Lei 12.891 de 2013. O recurso contra a expedição do diploma caberá somente... Isso aqui é importante, né? Todos aqueles incisos desapareceram. Agora, somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional, e de falta de
condição de elegibilidade. Então agora não cabem mais, não é mais possível de se interpor recurso contra a expedição de diploma nas diversas hipóteses que eram possíveis anteriormente, somente nos casos de inelegibilidade e condições de elegibilidade, né? Havia uma dúvida na redação anterior com relação às condições de elegibilidade previstas ali no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição da República. Hoje não, né? Na nova redação inclui tanto as hipóteses de inelegibilidade quanto as condições de elegibilidade são passíveis de serem impugnadas em recurso contra a expedição de diploma, né? Quais as inelegibilidades passíveis de serem alegadas no recede são as inelegibilidades de natureza constitucionais e as infraconstitucionais, isto é, previstas não na Constituição, mas na lei, por isso infraconstitucionais, né, supervenientes. Supervenientes a quê? Supervenientes ao registro. Presta atenção, a inelegibilidade ela pode ser antes do registro, ela pode, o fato causador, o fato que determina a inelegibilidade. Por exemplo, imagine uma hipótese que o candidato tenha suas contas rejeitadas ou sofre uma condenação criminal antes do registro, significa que essa inelegibilidade pode ser, deve ser impugnada no momento do registro da candidatura. Né? Não é? Se ela é antes do registro, só pode ser impugnada naquele momento, se ela for de natureza infraconstitucional. Em recede, só é possível de se alegar aquilo que aconteceu entre o registro e a eleição ou diplomação, dependendo da interpretação. Mas, se aconteceu depois do registro, é superveniente. Se aconteceu antes do registro, é antecedente e não pode ser alegada em recede. Ok? Prazo para ajuizamento: 3 dias contados da sessão da diplomação dos eleitos. Né? Uma questão importante que diz respeito à inelegibilidade superveniente é até em que momento eu posso alegar a inelegibilidade superveniente no recede. Até que momento essa causa de inelegibilidade pode ocorrer. Se ela ocorrer até a eleição, não há dúvida, entendeu? Porque aí, entre o registro e a eleição, não há dúvida nenhuma. O problema é entre a eleição e a diplomação. O TSE tem entendido que se o sujeito era elegível no momento da eleição, ainda que ele tenha se tornado inelegível entre a eleição, suponha que a rejeição das contas ou a condenação criminal, né, decretado por órgão colegiado, ainda que não tenha transitado julgado, que aí seria diferente, mas um órgão colegiado declara a condenação criminal entre a eleição e a diplomação do candidato, é possível alegar essa inelegibilidade em recede? O TSE entende que não, mas o Ministério Público Eleitoral tem sustentado que sim, existem recursos, né, nesse sentido, porque não faz sentido que o candidato claramente inelegível, somente porque foi eleito, somente porque a inelegibilidade aconteceu após a sua eleição, não seja possível de se alegar em recurso contra a expedição de diploma a sua inelegibilidade. Né? A competência para o recede é sempre do órgão superior àquele do grau seguinte ao que conferiu o diploma. Se for um juiz que conferiu o diploma, a competência do TRE. Não, numa eleição municipal é o juiz que confere o diploma, então a competência do TRE. Numa eleição estadual é o TRE que confere o diploma, então a competência para julgar o recede é do TSE. Né? A legitimidade ativa, aqui é a mesma situação das demais ações. A legitimidade passiva é do candidato eleito e diplomado, do suplente. Né? E no caso da eleição majoritária, há o litisconsórcio necessário entre esses candidatos. Há uma possibilidade de fase probatória, né, porque é possível que surja a necessidade de se demonstrar fatos durante o recurso contra a expedição de diploma. Né? E com relação ao julgamento, é importante traçar o que se estabelece o artigo 216 do Código Eleitoral. Diz o artigo 216 do Código Eleitoral que, enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Isto é, a produção, a eficácia da decisão que caça o diploma em recurso contra a expedição, que caça o diploma do candidato em recede, depende do julgamento do TSE. Quer dizer que se o TRE
decreta a cassação do diploma do prefeito, por exemplo, isso só vai ter eficácia após o pronunciamento do TSE, após o julgamento que o TSE fizer do recurso correspondente. Então, concluímos o estudo dessas ações. Vamos só rapidamente, de forma bem breve, fazer um apanhado do rito das representações do artigo 96 da Lei das Eleições, que é o rito da propaganda eleitoral, né? Vocês já estudaram a propaganda eleitoral em si. Vamos somente registrar neste momento, já que temos pouquíssimos minutos para fazer isso, no caso de propaganda eleitoral, o rito a ser observado é o rito do artigo 96 da Lei das Eleições, né? No caso de propaganda, são aquelas representações que não implicam cassação do diploma, nem cassação do registro. Normalmente implicam sanção pecuniária, multa, né? Propaganda, gastos acima do previsto no registro de candidatura, ou seja, o sujeito prevê que vai gastar um certo valor, gasta muito mais do que aquilo, isso é uma irregularidade, pode implicar multa, né? Divulgação de pesquisa sem prévio registro é uma irregularidade, pode implicar multa, né? Claro que, conforme o caso, pode até implicar abuso de poder econômico, mas se for apenas essa irregularidade de divulgação de uma pesquisa sem prévio registro, se não houver mais outros fatores, caracteriza a infração à Lei 9.504, e o rito a ser observado é um rito muito mais célere, muito mais rápido, né, previsto ali no artigo 96 da Lei das Eleições, né? O procedimento prima pela celeridade, né, e está regulado, como nós vimos, no artigo 96, ou então na resolução do TSE, resolução 23.398, para as eleições de 14, né, de 2014. A competência para o julgamento dessas representações é do juiz auxiliar, lembrando que o juiz auxiliar é órgão do tribunal, né? Cada tribunal nomeará, e o TSE também nomeará, 3 ministros auxiliares para julgarem essas representações que versam sobre propaganda, né? São representações céleres, rápidas, com prazos curtíssimos para a resposta e para a manifestação do Ministério Público, etc. Eu faço aqui um breve registro que a competência do juiz auxiliar é competência do tribunal. O juiz auxiliar não é um órgão de primeiro grau, mas é um órgão do tribunal, né, que vai julgar essas representações. O juiz auxiliar não levará ao pleno essas representações, mas ele próprio haverá de julgá-las. É óbvio que cabe agravo regimental dessas decisões, mas a decisão, o julgamento das representações por propaganda é feita pelo próprio juiz auxiliar. É por isso que se usa a expressão juiz auxiliar da propaganda, né? Não é o juiz auxiliar da propaganda, mas é o juiz designado para julgar as representações por infração à Lei das Eleições, representações essas que não implicam cassação do registro ou cassação do diploma, né? A legitimidade para a propositura dessas representações é de qualquer candidato, partido, coligação. O cidadão não tem legitimidade, né, mas pode comunicar o fato ao Ministério Público Eleitoral para as providências, no caso de uma propaganda irregular, no caso de uma propaganda que está causando transtorno, etc. O cidadão pode comunicar ao Ministério Público e tomará as providências cabíveis, isto é, proporar a representação. A legitimidade passiva é da pessoa física ou jurídica a quem se imputa a infração da Lei das Eleições. Então, rapidamente aqui nós vemos tem uma fase postulatória, né? Inicial deve relatar os fatos, indicar provas, etc. É possível ajuizamento por facsímile, petição eletrônica, né? Sem necessidade de encaminhamento. Você vê que o rito é um rito célere, né? Com menos garantias que as demais ações que nós estudamos, porque as consequências não são tão graves, não há possibilidade de cassação do registro do diploma, mas apenas imposição de sanção pecuniária. Claro que se houver uma propaganda que precisa ser retirada imediatamente, é possível concessão de liminar, é possível pedir providências cautelares nessas representações, como prevê aqui expressamente a resolução, né, 23.398, se houver, será encaminhado imediatamente ao relator, que examinará imediatamente o pedido de liminar antes de notificar o representado. Seguir o representado é notificado para em 48 horas defender-se. Veja que o prazo é muito mais, né? Há um prazo rápido aqui para o candidato se manifestar, e após a defesa, abre-se vista ao MP, o órgão do Ministério Público se manifesta em 24
4 horas, né? Segue uma fase probatória se houver necessidade. Normalmente não há necessidade, são questões documentais, né? As partes serão intimadas, questões que não importam, mas apenas aqui para finalizar, que os prazos desta representação são contados em horas, mas isso que nós sabemos, os prazos em horas pelo Código Civil contam de minuto a minutos, quer dizer, começou 9 horas da manhã de um dia, terminará às 9 horas da manhã do dia seguinte. Porém, a jurisprudência do TSE tem convertido esse prazo em dias. Então, o prazo de 24 horas encerra-se no último minuto do dia útil seguinte. O TSE flexibilizou, então, o prazo desta representação. Não precisa ser contado em dias, mas é contado em horas. Dentro do período eleitoral, os prazos correm em secretaria, quer dizer, correm domingos, feriados, etc, etc. Basicamente é isso, né? Infelizmente não vai ser possível aprofundar mais, há alguns detalhes sobre esta representação, mas o básico de se compreender nessa representação é que segue o rito do artigo 96, é um rito muito mais célere, porque as consequências são muito menos graves que as demais ações que nós estudamos, porque implicam apenas a aplicação de sanção pecuniária, multa e fazer cessar a ilegalidade. E os prazos são prazos mais curtos, contados em horas, com a flexibilidade que o TSE tem dado, convertendo esses prazos, mesmo o prazo de 24 horas, por exemplo, em prazo em dias.